Bem, galera, eu falei para vocês que ia tentar resolver umas questões aqui do simulado, tá? Para vocês estarem estudando aí para a prova bimestral. Então, a primeira questão lá do simulado ele falava assim: muitos medicamentos importantes na medicina humana são substâncias quirais. Quando o medicamento é administrado com a mistura racêmica, geralmente acontece apenas um dos enantiômeros produtos resultantes benéficos. Como, por exemplo, o analgésico comercializado sob os nomes Advil, Motrin, Nuprin. É uma molécula quiral vendida com mistura racêmica. Entretanto, a síntese que consiste apenas no seu enantiômero ativo alivia a dor e reduz a inflamação muito mais rapidamente que a mistura racêmica. Em função do exposto, é importante reconhecer uma molécula quiral, ou seja, aquela que apresenta isomeria óptica. Assim, qual dos compostos corresponde a uma molécula quiral? Então, o que ele está te dizendo aí, né? Que a gente tem os enantiômeros, né? E aí eu tenho uma molécula que vai dar o efeito e o outro não vai dar efeito, né? Quando ele fala de mistura racêmica, ele está falando justamente a mistura dos dois enantiômeros. E ele quer saber aqui qual das moléculas que ele colocou aqui embaixo que é quiral. Então, vamos aqui, ó. Primeira molécula, você tem que desenhar as estruturas, que é a A, tá? Bromo, 2 bromo, butano. Butano quer dizer que são 4 carbonos. Então, 2, 3, 4 carbonos. Tá? E aí a posição 2 aqui, eu tenho uma molécula de bromo. No segundo carbono aqui, eu tenho um bromo. Tá bom? Vou pegar aqui a B. A B fala pentano, 2-metilpentano. Pentano, 2, 3, 4, 5. E aqui eu tenho um grupo metil, CH3. Deixa aqui. O item C, 3-metilpentano. Então, 2, 3, 4, 5, 3-metil, está aqui o grupo CH3, tá bom? O item D fala 2,3-dimetilbutano. Então, está aqui, posição 2, posição 3, o grupo metil, que é o grupo CH3. Deixa aqui. E a E, ela fala 2-bromo-propano. Então, prop, 3 carbonos, e 2 bromos está aqui, átomo de bromo. Então, o que a gente tem que avaliar? Qual dessas moléculas aí quiral? E você lembra lá que para ser molécula quiral, vou ter que colocar aqui de outra cor, a gente vai ter que ter, né, o carbono quiral, é um carbono assimétrico, aonde os três ligantes, os três radicais que vão estar ligados a eles têm que ser diferentes um do outro, tá bom? Então vamos analisar aqui. No item A, esse carbono aqui, o carbono 2, tá vendo que ele está se ligando aqui a um grupo CH3, carbono é esse aqui, tá? Se liga aqui ao bromo, que é diferente de CH3, e se liga a esse outro grupo aqui, ó, que é isso tudo, viu, galera? Que é o CH2, CH3. E ele tem aqui, não está aparecendo, mas ele tem um átomo de hidrogênio aqui. Então, se você for conferir esse aqui, ele está ligado a 4 estruturas diferentes, né? 4 radicais diferentes. Então, esse aqui é um átomo, carbono quiral. Vamos ver as outras. Esse carbono aqui está o grupo metil, né? Ele se liga aqui a um outro grupo CH3. Então, se a gente analisar esse carbono, esse grupo e esse grupo são iguais. Nem adianta analisar o resto, né? São iguais, não pode ser quiral. Esse carbono, terceiro carbono, ele se liga a esse grupo CH3, ok. Porém, esses dois grupos aqui, se você for analisar, ó, é CH2, CH3 e aqui CH2, CH3 são iguais. Então não pode, né? Então aqui não tem carbono quiral. No item D é o mesmo esquema. Ó. Esse carbono aqui tem um grupo CH3 aqui, ó. Então, esse grupo é igual a esse grupo. Esse outro carbono aqui, ele é a mesma ideia. Ó. Tem esse grupo igual a esse grupo. Então, não pode ter carbono quiral. O item E, esse carbono aqui, ó, ele se liga ao CH3 aqui e também ele se liga ao grupo CH3. Então, não pode ser porque são iguais. Das alternativas aí, a única que vai apresentar a isomeria óptica seria o item A, tá bom? Então, essa aqui eu mostrei por quê. Vamos passar aí para a segunda questão. A segunda questão ele fala assim: quase todos os compostos biológicos com centro quiral ocorrem naturalmente em apenas uma forma estereoisomérica, né? E aí, tá vendo que ele te dá essa ideia aqui, ó, D e E e L, né? Esse D aí vem lá de destrógeno, né? Destrógeno. E o L vem de
levógeno, tá? Então, destrógeno está relacionado com o desvio da luz para a direita, tá bom? E o levógeno, desvio da luz para a esquerda, né? Que são os enantiômeros. Então, deixa eu analisar aí. Ele fala, os aminoácidos das moléculas proteicas são sempre L, né? Ou seja, são levógeno, desvia a luz lá para a esquerda. Os aminoácidos, né? Tá vendo ali, ó? Foram encontrados apenas em pequenos peptídeos da parede celular de bacterianas, em alguns peptídeos que agem como antibióticos. Então, tá lá a fonte, né, de onde ele tirou esse texto aí, e aí ele vai te perguntar. Considerando-se as informações do texto precedente, é correto afirmar que os aminoácidos que formam as moléculas proteicas apresentam isomeria? Se ele falou lá de destrógeno, levógeno, só pode ser isomeria óptica, né? Então é o item A aí, tá? Questão fácil. Terceira. Essa terceira aqui eu retirei ela lá do Enem, tá? Caiu no Enem, eu acho que do ano passado. Ou foi do ano retrasado. Mas a gente fala assim, ó. Várias características e propriedades de moléculas orgânicas podem ser inferidas analisando sua forma estrutural. Na natureza, alguns compostos apresentam a mesma forma molecular e diferentes formas estruturais. São chamados de isômeros, tá? Como ilustrado nas estruturas. Entre as moléculas apresentadas, observa-se a ocorrência de isomeria. Então, se tu analisar essa molécula e essa outra molécula, tu vai perceber que está modificando esse grupo hidroxila, tá? Essa aqui, né, tem uma setinha preenchida que está dizendo que está para dentro, né? E esse outro lá está dizendo que está para trás. E bem aqui esse carbono, se a gente for analisar, esses carbonos aqui são carbonos quirais, né? Aqui eu tenho, no caso, eu vou ter aqui um hidrogênio aqui, e aqui eu vou ter outro hidrogênio, tá bom? Aqui é um grupo CH3, aqui outro grupo CH3, tá? Então, deixa eu só ajeitar esse CH3 que aí ficou esquisitão, né? Então, deixa eu só apagar aqui. Coloca aqui, ó. Bem que eu tenho um carbono quiral, vou colocar aqui para baixo, tá? Esse carbono quiral, ele vai ter os 4 ligandes diferentes, né? Esse grupo aqui é o grupo CH3, é diferente do hidrogênio, que é diferente da hidroxila, e diferente desse outro grupo aqui, né? Que é a carboxila. Então, esses dois aqui, se a gente for olhar, tá? Eles são imagem especular um do outro, né? São enantiômeros. E aqui é o outro carbono quiral, tá? Só que aqui ele está o inverso, né? Os hidrogênios aqui, ó, tá invertido. Por que isso? Porque um é imagem especular do outro. Então, aqui não tem o que pensar, isomeria ótica, tá certo? Vamos aí para a quarta questão. Ele fala, a estrutura ao lado é a da carvona, um dos componentes do óleo extraído de uma espécie de hortelã. A hidrogenação catalítica da carvona leva à formação de um álcool secundário cíclico saturado. Ou seja, tem um álcool aqui, né, saturado, são ligações simples, e ele vai fazer algumas perguntas. O número de átomos de carbono assimétricos. Então, deixa eu grifar isso aqui. Ó. Carbono assimétrico, ele está falando de carbono quiral, tá certo? Presente na estrutura do álcool formado. O álcool formado é esse aqui, ó. Tem essa reação acontecendo e está gerando essa outra estrutura aqui. Então, ele quer saber a quantidade de carbonos quirais. Então, se a gente for analisar, bem aqui, ó, é um carbono quiral, porque ele se liga a esse grupo CH3, aqui ó, tem um hidrogênio, então aqui é o primeiro carbono quiral. Aqui eu tenho um segundo carbono quiral, né, que tem um hidrogênio também aqui, ó, na estrutura. Tá? Então, 2 carbonos quirais. E bem aqui eu tenho um outro carbono quiral, tá certo? Aqui tem um hidrogênio. Então, se você for ver os ligantes, ó, esse grupo é diferente desse outro grupo, diferente desse e diferente desse. Então, temos 4 ligantes diferentes. Isso aqui pode gerar um pouco de dúvida aí na galera, porque é uma cadeia fechada, tá? Mas aí, para te analisar se é quiral ou não, tu vê a sequência, se todas as sequências são iguais. Como assim, professor? Vou pegar aqui ó, o primeiro carbono só para a gente analisar.
Estou fazendo aqui um zoom aqui, tá? Esse carbono, né, esse carbono aí, ele se liga aqui, esse CH3 aqui em cima. Eu vou até fazer de cores diferentes, tá? Ele se liga, se a gente for ver, o primeiro carbono aqui do lado dele aqui, ó, é um carbono CH2, tá? Se tu for ver o do outro lado dele ali, ó, é um C, né, OH, hidrogênio. Aí aqui continua, né, a sequência. Percebe que já no primeiro carbono eles já são diferentes, ó. Esse grupo aqui é diferente desse outro grupo. Então são grupos diferentes. Esse CH3 é diferente dos dois e ele também se liga aqui, né, a um hidrogênio. Então todos são diferentes. Por isso que é um carbono quiral. Então, se você analisar aí a estrutura, eu tenho exatamente 3 carbonos quirais. Tá certo? Vamos passar aí para a quinta. A quinta questão, ele fala assim, ó. Em uma aula de Química Orgânica para o ensino médio, o professor escreveu no quadro fórmula molecular. Deixa eu dar a fórmula molecular aqui, ó. C5H10O. Em seguida, perguntou aos 3 alunos que composto tal fórmula estava representando, né? Os estudantes, pensando por certo tempo, responderam. Primeiro aluno, penta-2-ona. Segundo aluno, pentanal. Terceiro aluno, pentanol ou álcool pentílico, né? Então, vamos analisar aqui essas 3 estruturas, tá bom? Porque ele vai perguntar lá embaixo assim, o professor analisou as respostas dos alunos e considerou certas somente as respostas dadas pelos quais alunos, né? Então, vamos lá. Vamos desenhar essa estrutura e ver se bate com a forma molecular que ele me forneceu ali na estrutura, tá? O primeiro aluno falou que é a penta 2-ona. Então, 2, 3, 4, 5. Segundo carbono, então, tá aqui o carbonilo referente a essa molécula, né? Se a gente for contar aqui a quantidade de carbonos, não, 1, 2, 3, 4, 5. Me perdoe, eu vou fazer aqui para não confundir a galera, porque o grupo funcional está aí no segundo carbono, eu vou fazer essa contagem no inverso, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Bate lá com a quantidade de 5 carbonos, ok. C5. Quantidade de hidrogênios. Nesse primeiro carbono aqui, se a gente for analisar, tem 3 hidrogênios. No segundo, não tem hidrogênio porque já está fazendo as 4 ligações. No terceiro, eu tenho 2 hidrogênios. No quarto, eu tenho mais 2 hidrogênios. E no quinto aqui, eu tenho 3 hidrogênios. Então, 3 aqui mais 3 daqui, dá 6. Tá? Se tu pega 2 daqui mais 2 daqui, dá 4. 6 mais 4 dá igual a H10, né? E 1 oxigênio. Então, esse grupo aqui, ona, quer dizer cetona, tá bom? Então, a cetona, de cara, a gente sabe que ela é isômero de um aldeído, tá bom? Então, se a gente for analisar, o segundo aluno, pentanal, é um aldeído, né? Seria a mesma estrutura, parecida, ó. Aqui vou colocar sendo o primeiro aluno, o segundo aluno. Se a gente for desenhar a estrutura do segundo aluno, ele estaria esse aqui, né? Esse aqui seria o pentanal. E esse também vai apresentar a mesma forma molecular aqui de cima, tá? Primeiro e segundo aluno estão corretos, tá certo? O que está errado aí, tá? É o terceiro aluno, que ele fala que o pentanol ele tem essa forma molecular. Na verdade, não. Se a gente for desenhar a estrutura aí do pentanol, tá? Ele nem te diz onde está o carbono. Vou colocar o carbono aqui, a hidroxila, perdão, nesse segundo carbono. Se a gente for contar aí, ó, eu tenho 3 aqui, 1 hidrogênio aqui, 2 aqui, 2 aqui. Não. 3 mais 3, 6. Mais 2 daqui, mais 2 daqui dá 10. 1 daqui mais 1 daqui dá 12. Então a forma molecular do pentanol seria C5H12O, tá bom? Então não bate com a forma molecular que o professor havia informado para eles. Então esse terceiro aluno estaria falso. Então esse aqui é somente as respostas corretas, né, certas,
Então seria o primeiro e o segundo aluno apenas, tá bom? O terceiro tá falso aí. Espero ter resolvido aí. Desculpa ter sido acelerado, tá? Mas como é vídeo, tem que ser assim. Então, qualquer dúvida aí, galera, pode me procurar aí na escola na semana que eu tiro as dúvidas de vocês. Vou tentar fazer as outras questões também, tá bom?